Junho de 2018. Esse foi o momento em que uma gripe com dengue simultaneamente, zika imediatamente na sequência, alterou de forma bem significativa a minha vida. Após uma série de exames, alguns meses depois, constatou-se que eu tinha doença autoimune e aí eu tinha o desafio de retomar minha vida normal pela frente. É sobre essas medidas tomadas após esse quadro que me permitem levar uma vida bastante tranquila hoje que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Antes da gente começar, eu gostaria de dizer que o que eu vou falar aqui diz respeito exclusivamente ao que funcionou na prática para mim e não tem nada a ver com a minha formação, que é na área da educação. Outro ponto a ser considerado é que, mesmo que você ponha em prática o que a gente vai conversar aqui e se sinta muito bem, se você tem doença autoimune, você precisa de acompanhamento médico, isso é fundamental e não pode ser negociado. Feito isso, eu gostaria de contar a minha história muito rapidamente para vocês para a gente começar. Eu sou do interior de Goiás, eu cresci na fazenda, comendo o que a gente produzia lá, na nossa terra. Eu tive uma infância, uma adolescência, depois vida adulta também, me alimentando de coisas bastante saudáveis e saúde era uma coisa com que eu não me preocupava, porque eu realmente não apresentava nada que me levasse a isso. Até que em junho de 2018, isso há 1 ano e 4 meses, eu tive uma gripe daquelas piores que vocês podem imaginar, que a gente tosse dias a fio sem parar, e dengue simultaneamente. Só que isso só foi comprovado alguns dias depois, porque apesar de eu estar dentro do hospital desde os primeiros momentos, ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. Isso era a minha terceira dengue, eu tive complicações respiratórias e no fígado. Isso só foi comprovado posteriormente quando deu reagente nos exames. Quando eu percebi que essa região do meu abdômen havia se desinchado e que eu havia tido uma pequena melhora, que me deu um alívio muito grande, no dia seguinte eu me peguei com uma febre de 39,2 e aí os sintomas todos novamente e era zika. A essas alturas, o meu organismo estava muito debilitado e eu tive muito medo. Eu não conseguia me livrar da máscara, né? De medo de contrair, que fosse uma gripe. Eu não tinha mais condições de encarar nada. E aí, alguns dias depois, como eu não sarava, não melhorava, nós fizemos novos exames e ficou constatado, né? Deu reagente. Eu havia tido dengue, zika, mais a gripe. Como eu não conseguia retomar minha vida normal e minha saúde não se recuperava, 4 meses depois, em outubro, eu comecei uma série de exames e fiquei 6 meses nesse processo, passando por vários especialistas, reumatologia, nefrologia, e terminei em abril desse ano. Ao final desse processo, eu tinha os resultados. Doença autoimune, que é quando o organismo da gente, ao invés de atacar invasores, ele ataca órgãos saudáveis do corpo. A reumatologia, a nefrologia não conseguiram comprovar lúpus, mas me deixaram alerta sobre a necessidade de me cuidar porque eu tinha doença autoimune. Quando deu nesse ponto, eu parei de ficar pesquisando o que eu tinha e comecei a buscar por soluções. Eu queria conhecer e saber quais as medidas eu podia tomar para me trazer qualidade de vida e me deixar um pouco mais tranquila. Só mencionando aí alguns sintomas, né? No meu caso, garganta, essa região do tórax, ouvidos não saravam, dor terrível nas articulações, perda de hemácias pela urina, né? E o meu estado emocional impactava diretamente nisso e piorava o quadro. Foi nesse ponto que eu decidi buscar muito seriamente por informações, muita leitura, autores de renome a respeito do assunto, né? Por autoconhecimento mesmo, observar como é que o meu corpo reagia a determinadas situações. Por exemplo, eu passei a entender que todos aqueles sintomas que pareciam de gripe, do nada o nariz começava a escorrer, que eles saravam de um dia para o outro se eu me cuidava, né? Dependendo dos alimentos que eu comia e se eu tinha uma noite de sono profundo. Eu amanhecia ótima, como se eu não tivesse nada. Então isso foi me levando a certa tranquilidade, né? Eu passei a me conhecer e isso facilitou bastante para mim.
A partir disso, a gente fez algumas mudanças aqui em casa e foram essas mudanças que me permitiram ter bastante tranquilidade e qualidade de vida hoje. Essa mudança de hábito envolveu alimentação, suplementação vitamínica e mineral, atividade física e sono. Alimentos que eram consumidos esporadicamente aqui passaram necessariamente a fazer parte da nossa alimentação diária. Eu separei esses alimentos aqui para mostrar para vocês. Começando aqui com o limão, né? Que a gente passou a tomar todos os dias no café da manhã. É só uma sugestão, né, do horário, foi o que eu achei melhor. A gente espreme sem açúcar, sem nada, diretamente na água e ingere na hora. Esse consumo imediato é muito importante para que não haja perda de propriedade. Outro alimento que passou a fazer parte da nossa rotina foi o coco, a água de coco, também consumido no café da manhã. Tinha dia que eu estava tão mal que eu consumia de manhã e à tarde. Inicialmente a gente tomava coco e água com limão separado. Por último, a gente passou a espremer o limão na água de coco. Acaba de colocar no copo, já espreme o limão, toma com suplemento, né? Suplementação vitamínica e mineral, que eu também, nessa busca, né, por conhecimento, por saber me suplementar, eu cheguei a alguns minerais quelatos, né, para melhor absorção do organismo e também vitaminas que me proporcionaram bastante melhoria nesse quadro, praticamente cura, porque eu fiquei vários meses, por último aí, quando eu digo vários, mais ou menos 3 meses sem me suplementar e aliás não estava nem me cuidando direito quando eu tive uma luz amarela, né, e lembrei que eu precisava me cuidar. Para água de coco, inicialmente eu ia atrás, longe de casa, tempo, combustível, todos os dias eu ia tomar um coco. Até que eu comprei esse dispositivo, tem vários formatos que nos permitiram, né, comprar dezenas de cocos, 30, a gente compra para semana. Esse daqui já tem uma semana que ele foi compro, podem perceber que ele já tá meio murchinho, né? Então com esse dispositivo aqui a gente consegue, qualquer pessoa na casa consegue abrir com muita facilidade, né? A gente retira com a ponta da faca essa florzinha aqui e abre com muita facilidade, perfura e retira a água. Outro alimento muito importante são as castanhas, né? São sugestões aqui que eu tenho, o amendoim e a castanha do Pará, mas a gente pode adicionar outras, né? Nozes, caju e tantas outras variedades que a gente tem. Isso necessariamente passou a fazer parte do nosso café da manhã. Outro alimento que foi inserido com muita seriedade na nossa alimentação diária foi o ovo. Cozido, mexido, de todas as formas a gente consumia ovo e consome, né? Toda manhã. Óleo de coco, de qualquer marca, tá, pessoal? É importante que ele seja extra virgem, também passou a fazer parte da nossa alimentação. A gente insere uma colher de sopa no café e toma. Ele é termogênico, né? Tem propriedades maravilhosas que a gente pode estar pesquisando aí. Foi muito importante nessa minha recuperação. Por último, eu quero mencionar o açafrão da terra. Esse daqui foi a minha mãe que fez, do que ela tem lá no quintal, né? Ela planta e depois disso ela nunca mais me deixou sem açafrão. A gente consome ele numa sopa que a gente prepara aqui em casa, de verduras, legumes, carne, né? Inclusive a gente fez um vídeo dessa sopa, né? Mostrando passo a passo, como que se prepara. Uma delícia essa sopa. Assistam lá, compartilhem. Quando a sopa tá fervendo, que a gente acabou de desligar o fogo, a gente despeja ela em cima do açafrão cru, né, na porção individual ou na panela. Isso dá um sabor muito especial para a sopa, né? Gente, açafrão é uma coisa maravilhosa para a saúde da gente. Quando eu tava mal, né, tão mal, eu me lembrava, eu só preciso de uma sopa daquela com açafrão, né? E preciso dormir muito bem essa noite que eu vou amanhecer ótima. E isso realmente é comprovado. Tem um outro alimento muito importante que não pode ser deixado de lado, né? Eu tenho que mencionar, que é o caldo de cana. No início, quando eu tava muito mal, todos os dias eu saía na rua, né, antes de ter o dispositivo e de preparar o coco aqui em casa mesmo. Eu ia tomar caldo de cana
e coco, água de coco. Comia a polpa, né? Não deixava perder nada. Sobre o caldo de cana, é muito importante que ele seja preparado na hora, né? Você não aceitar aquele que está lá reservado, que a pessoa já tem lá na jarra, às vezes na garrafa, né? Mas tirar na hora e consumir na hora, né? Para que não haja perda de propriedade. O caldo de cana, ele teve uma contribuição muito importante aí nessa minha melhora e não pode deixar de ser mencionado. Olhando tudo isso, talvez a gente pensa, né? Ah, mas eu não tenho tempo, minha agenda é super lotada, minha vida corrida. Eu percebi, né, durante esse tempo, que é só uma questão de organização mesmo, que é simples, né, prático. Você já vai ao supermercado e você já compra o coco, né, o amendoim. Rapidinho a gente torra em casa, é sempre bom torrar para evitar mofo, né? A castanha eu prefiro in natura, né? Então já tem o fornecedor. É bastante simples, né? Só depende de organização. De qualquer forma, a gente já vai despender algum tempo aí preparando as refeições, né? Se organizando pelo nosso bem-estar, então que seja, né, de uma maneira saudável, que vai trazer já benefícios para a nossa saúde e para a nossa qualidade de vida. Como eu falei, essas mudanças que ocorreram aqui em casa, né, envolveram também atividade física e suplementação vitamínica e mineral. Passei a levar muito a sério essa questão da atividade física, né, que eu pratico na praça da minha quadra mesmo. Quanto à suplementação vitamínica e mineral, se vocês quiserem saber, né, o que foi que eu inseri nessa lista para manipular, né, eu faço manipulado, os minerais quelados, né, para facilitar a absorção pelo organismo, vocês podem estar me procurando pelo direct, nos comentários, que com certeza eu estaria passando, apesar da gente saber que cada indivíduo, né, vai precisar de suplementação personalizada, né? De acordo com o que consome, com o que come, né? De acordo com a rotina, com a idade. A gente sabe que isso é personalizado, mas eu posso com certeza estar passando para vocês o que é que eu tenho tomado, né? Considerando toda a nossa alimentação, rotina e hábitos de vida. Então, pessoal, eu espero ter contribuído, né? Esse foi o vídeo de hoje. Eu tinha muita vontade de compartilhar esse assunto, né? Nós vivemos uma vida de tanta correria, né? São tantos estímulos. Se a gente não se organizar, né? A gente não se cuida. A gente tem tempo para tudo, menos para cuidar da gente. Então, eu realmente decidi que eu devia compartilhar isso, né? E eu conto com a ajuda de vocês para a gente divulgar, né? Para que a gente possa ajudar pessoas, não só as que têm esse quadro, né, de doença autoimune, seja mais leve, mais severa, né, porque ela pode se apresentar aí de várias formas, mas para todos, porque todos nós precisamos cuidar da nossa saúde, né, de autocuidado, tomar, né, essas medidas muito importantes para o nosso bem-estar e para o bem-estar da nossa família, né? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.